Pública, Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Capítulo 2 da Cooperação Nacional, art. 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores. Art. 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como, auxílio direto, segunda, reunião ou apensamento de processos, terceira, prestação de informações, quarta, atos concertados entre os juízes cooperantes. Primeiro, as cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código. Segundo, os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para, a prática de citação, intimação ou notificação de ato, segunda, a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos, terceira, a efetivação de tutela provisória, quarta, a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas, a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial. Sexta, a centralização de processos repetitivos, sétima, a execução de decisão jurisdicional. Terceiro, o pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Livro 3º dos sujeitos do processo, título e das partes e dos procuradores, capítulo e da capacidade processual, art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade, segunda, réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que versar sobre direito real e imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Primeiro, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, que versar sobre direito real e imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Segunda, resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Terceira, fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Quarta, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Segundo, nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de compósito ou de ato por ambos praticado. Terceiro, aplicar-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Art. 74. O consentimento previsto no art. 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente, a União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado, segunda, o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores, terceira, o município, por seu prefeito, procurador ou associação de representação de municípios, quando expressamente autorizada, redação dada pela Lei nº 14.341, de 2022. Quarta, a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar, a massa falida, pelo administrador.
judicial, sexta, a herança jacente ou vacante, por seu curador, sétima, o espólio, pelo inventariante, oitava, a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores, nona, a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens, x, a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil, 11, o condomínio, pelo administrador ou síndico. Primeiro, quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Segundo, a sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Terceiro, o gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Quarto, os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Quinto, a representação judicial do município pela Associação de Representação de Municípios somente poderá ocorrer em questões de interesse comum dos municípios associados e dependerá de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal, com indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais. Incluído pela Lei nº 14.341, de 2022, art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Primeiro, descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, e o processo será extinto, se a providência couber ao autor. Segunda, o réu será considerado revel, se a providência lhe couber. Terceira, o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Segundo, descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator, e, não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. Segunda, determinará o desentranhamento das contrarrações, se a providência couber ao recorrido.